Olá, amigos do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Bom Dia Mercado. Meu nome é Theo Borges, esse é um canal sobre trade esportivo e eu estou aqui hoje para fazer junto com vocês o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 18 de maio, onde temos a final da Liga Europa, da Europa League, como o grande destaque dessa quarta-feira, além, obviamente, dos jogos da Libertadores da Sul-Americana e dos playoffs que a gente tem aqui na Holanda e na Itália, Série B do Brasileirão. Esse Frankfurt Rangers acaba sendo o jogo de maior destaque, provavelmente o jogo de maior liquidez. Tá? O Rangers eliminou na semifinal a equipe do West Ham e o Rangers eliminou na semifinal a equipe do RB Leipzig. Tá? Tivemos vários times na Europa League esse ano que eram ditos como favoritos, né? O Barcelona estava recuperado com o Xavi praticamente, tínhamos ali a Atalanta que poderia usar a Europa League como um trampolim, né, para grandes competições europeias, está sempre disputando a Champions, mas esse ano não está muito bem. O Leipzig, que poderia ter ganhado aí o seu grande troféu da história do clube, que é um clube recente, né, depois que ele foi comprado, não conseguiu também passar pelo Rangers, mesmo tendo vencido o primeiro jogo em casa. E tínhamos também o West Ham, que faz uma boa campanha na Premier League, enfim. E uma coisa engraçada é que esse jogo será disputado em Sevilha, né, na Espanha, e o Sevilha é praticamente o dono dessa competição da Europa League, né? Acabou ganhando várias e várias vezes, só que o Sevilha acabou eliminado pelo West Ham. Eu não lembro se foi acho que foi nas quartas de final ainda. O West Ham passou pelo Sevilha para pegar o time do Frankfurt, né? Se eu não estou enganado, eu acho que foi isso. E o Sevilha acabou não se classificando e essa final vai ser na Espanha. Temos aqui dois times de características parecidas, eu já vou falar sobre isso, né? Vou te mostrar por que eles... Isso aqui deve ser um jogo bem corrido, bem disputado, né? O Frankfurt não ganha não chega numa final europeia, acho que há 42 anos, o Rangers também há muito tempo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Se eu não me engano, o Frankfurt foi campeão da Copa UEFA, que era como era chamado a Liga Europa antigamente, em 79 e 80. Né? Então faz um tempinho bom, acho que são aí 42 anos se a gente colocar na calculadora. E o Rangers, ele foi campeão de uma taça que chamava Taça das Taças, né? Que era o que acontecia antes de ser criado, se eu não me engano, a Europa League e a Champions League. Juntava ali todos os campeões da Europa e fazia ali uma competição. O Rangers acabou campeão em 72, 71, 72 e acabou não ganhando mais nada depois em relação a competições europeias. Então, tenho certeza absoluta, pelo seu maior rival, o Celtic, já ter ganhado a Liga dos Campeões, o Rangers está levando essa competição muito a sério. Na verdade, com todo respeito, se a gente olhasse para o quadro nem vou colocar semifinalista, mas nas oitavas de final era muito difícil colocar o Frankfurt Rangers na final, né? Então foram equipes que se superaram bastante e vão chegar nessa final com muita vontade. Por isso que eu acho que a característica dessas duas equipes que eu vou falar para vocês vai fazer com que a gente tenha um jogo aqui bem pautado no mercado de gols, tá? Antes da gente começar, vou pedir você encarecidamente para não esquecer de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal se você não é inscrito. A gente está crescendo bastante por aqui nos planejamentos. Não é um planejamento que vai te dar palpite de entrada. Eu não vou fazer bilhete aqui com vocês. Eu não acredito em bilhete. Eu não trago isso para minha vida. Não funciona para mim. Então eu não posso falar para vocês o que não funciona para mim, tá? Não sou bom palpiteiro. Não sou bom em ficar falando para você o que você deve fazer num jogo ou não. Eu faço o meu planejamento compartilhado com vocês aqui, com o intuito de a gente criar o melhor cenário possível, o melhor embasamento possível para a gente conseguir trabalhar bem no ao vivo. Eu só trabalho ao vivo. Tem muita gente que me manda mensagem aqui: Theo, por favor, deixa aí um palpite para o meu bilhete, por favor, deixa aí uma entrada para eu fazer. Eu não tenho essa aptidão, tá? Tem outros canais por aí no YouTube, ótimos canais que vão te ajudar muito nisso, que vão te ajudar com palpites, que vão te ajudar com bilhetes, mas eu não faço, então eu não posso falar do que eu não faço. Eu acho uma desonestidade intelectual muito grande alguém falar o que não faz. Então eu falo aqui o que eu faço, né? Então todos os dias eu venho aqui, faço o meu planejamento, faço o embasamento, tento trazer informações, a gente compartilha informações juntos nos comentários para que eu chegue na hora do jogo e tente desenvolver o meu trabalho da melhor maneira possível. Eu não trabalho com bilhete, não trabalho com entrada Panther, então eu não posso falar do que eu não entendo.
né? Então esse canal é um canal de trade, eu estou muito feliz esse canal está crescendo, que eu consiga atingir você. E se você deixar esse like nesse vídeo, outras pessoas novas vão conhecer esse canal e vai me deixar muito feliz. E se você me acompanha aqui diariamente, eu tenho várias pessoas que me acompanham e não são inscritas. Se você quiser se inscrever, aí você vai me deixar ainda mais contente por ter você aqui praticamente todos os dias junto comigo. Tá bom? A gente está chegando no final da temporada europeia, daqui a pouco a gente vai ter que mergulhar ali nos campeonatos brasileiros. Não é muito a minha praia falar tanto dos campeonatos nacionais agora, porque ainda estou focado no final da competição europeia, mas daqui a pouco a gente já pega essa onda do Campeonato Brasileiro, Série A e B, e se aprofunda nas equipes com certeza, e também já temos aí jogos de seleção, Nations League e tudo mais. Vamos para cima então? Então vamos embora. Vamos falar dessa final da Europa League. Estou bem animado para fazer, eu gosto demais das duas equipes, venho trabalhando cada vez mais o Frankfurt na Alemanha. O Rangers ainda é uma equipe que eu trabalho mais ali a parte do back favorito, né? Não me dá muita oportunidade para trabalhar outras coisas, mas em back favorito geralmente eu acompanho bastante os jogos do Rangers. E o Frankfurt é um time mais para match odds, já me trouxe muita alegria também no mercado de gols. Raramente eu trabalho back no Frankfurt, né? É uma equipe um pouco mais exposta, mas vamos falar sobre isso. Bom, em relação à história da Europa League, se você me perguntasse, pô, é uma competição de final over ou final under? Depende muito, né? Eu tenho memória, por exemplo, a última final da Europa League foi vencida pelo Villarreal, né, que chegou na semifinal agora da Champions, foi eliminado pelo Liverpool. Foi um jogo onde ficou 1-1 com o United, se eu não estou enganado, e ficou aquela disputa de pênalti com mais de 20 pênaltis que ninguém perdia, até que um goleiro, acho que do United, perdeu, alguma coisa assim, tá? Então o jogo foi 1-1. Então, teoricamente, foi um jogo under. A penúltima foi aquele 3-2 do Sevilha com a Inter. Você vai lembrar daquele gol de bicicleta que o zagueiro brasileiro que joga no Sevilha, que eu não me lembro o nome dele, deu, que bateu no Lukaku, a bola desviou e foi gol, foi o 3-2 do Sevilha. O Sevilha acabou campeão. Eu lembro também do título do Sarri com o Chelsea em cima do Arsenal, naquela época que o Hazard ainda estava no auge no Chelsea antes de chegar no Real Madrid, foi 4-1. Então temos uma final over. Eu lembro do título do Atlético de Madrid contra o Marselha, foi 3-0, se eu não estou enganado, 2 gols do Griezmann. Também dá para se falar que foi uma final over. E por último, e aí é que a minha memória para por aí, aquela final do United contra o Ajax 2-0 com o título do Mourinho, né? Que se eu não me engano foi o último título que o United ganhou. Então assim, temos ali um 2-0 e um 1-1, né? Que foi a última que eu lembro e essa última do último ano. E temos 5 gols em Sevilha e Inter, 5 gols entre Chelsea e Arsenal, 3 gols entre Marselha e Atlético de Madrid. Então é variável, não dá para dizer que uma competição afinal ela é under ou é over. O que eu posso dizer para vocês é que as características dessas duas equipes me fazem acreditar num jogo over. Tá? Isso eu acredito. Tá? Por quê? Vamos entender um pouco mais sobre o jeito que essas duas equipes jogam. Tá? O Frankfurt, não vou considerar aqui o desempenho do Frankfurt em casa na Alemanha, nem vou considerar o desempenho do Rangers fora na Escócia. Eu estou traçando aqui, estou juntando estatísticas das duas equipes, mas eu não posso considerar o desempenho do Frankfurt na Alemanha nem do Rangers na Escócia fora, porque a gente vai ter uma final em campo neutro. Tá? Provavelmente 50% de torcida para cada lado, e podem ter certeza que são duas torcidas fanáticas que vão lotar o estádio. O que eu quero chamar a atenção para vocês é isso daqui, ó. É essa grade aqui, de gols marcados, de bola parada, gols sofridos e contra-ataque. Esse número do Rangers aqui me causa até um pouco de curiosidade, talvez ele não esteja correto, mas pode ser que seja mais ou menos isso. Tá? O Rangers não é um time que quando como ele é um dos donos da Premiership na Escócia, ele não é um time que marca e recua. Ele é um time que marca e continua em cima martelando. Por isso ele toma pouco contra-ataque. Né? Por isso ele também faz pouco gol de contra-ataque, porque ele não fica chamando a equipe para cima. Ele faz o primeiro quando ele está lá em cima martelando e ele continua lá em cima martelando para fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Tá? Já o time do Frankfurt é um time que na Alemanha é muito comum você ter incidência de contra-ataque. Por quê? O fator decisivo na Alemanha, o que me deixa assim muito contente de trabalhar a Alemanha ano após ano, é que o fator de desempate ali é o saldo de gols. Então,
Eu tenho uma equipe, às vezes, tomando de 4, mas ela vai para cima para fazer 1 ou 2, mesmo que ela perca, ela tenha ali um saldo um pouco melhor. E isso faz com que as equipes se desorganizem nessa exposição e faz com que o mercado de gols fique bom para trabalhar. Por isso que eu gosto tanto e, óbvio, faz com que essas equipes tomem mais gols de contra-ataque. Então o Frankfurt é uma equipe que explora muito o contra-ataque e que também toma muito contra-ataque. E o time do Rangers, a característica do time do Rangers é um time de muita velocidade. Talvez na Escócia ele não tenha tanta oportunidade para usar a velocidade, porque os times já jogam mais recuados contra eles. É um receio. Agora, o Rangers nas competições europeias usa muito isso. Foi assim contra o Braga, foi assim contra o Leipzig e vai ser assim contra o Frankfurt. O Frankfurt vai jogar exposto e vai tomar contra-ataque. O Rangers vai se expor e vai tomar contra-ataque do Frankfurt. Então, esse fator de contra-ataque e de velocidade me chama muita atenção. O Frankfurt eliminou o Barcelona porque o Barcelona resolveu fazer contra o Frankfurt um jogo de trocação, um jogo... Vamos apelidar assim, um jogo de Bundesliga. E, cara, você fazer um jogo de Bundesliga contra um time de Bundesliga é caixão. Porque o Frankfurt não tem essa coisa de tipo assim, correu 1, 2, 3 contra-ataque e tá todo mundo morto. Não. Os caras têm um preparo físico absurdo. Então, se você quiser jogar na trocação com o Frankfurt, ele vai jogar e ele vai te punir. E o Frankfurt tem excelentes jogadores, apesar do Hinteregger, que é o zagueiro, não jogar por lesão. E aí, pelo lado do Rangers, a gente tem o Morelos também, que é um excelente atacante que faz ali uma média de 1 gol a cada 2 jogos na equipe. Também não está lesionado. A gente vai ter bons jogadores ali pelo lado do Frankfurt. O Borré melhorou muito desde que ele foi para o Frankfurt. E é um elogio que eu tenho que fazer, porque eu critiquei muito o Borré quando ele foi para lá. O Kostic pela esquerda é um cara absurdo, tanto na parte de cruzamento quanto na parte de finalização, chuta muito bem também de fora da área e bate também as bolas paradas 10 em 10. O Kamada também é um puta jogador no Frankfurt, tem jogadores altos na bola parada, enfim. Eu acredito que vai ser um jogo decidido nas bolas paradas e nos contra-ataques, tá? Mas por ser uma final, o início do jogo pode trazer oportunidade para a gente trabalhar correção. Então eu posso ter, por exemplo, um Rangers entrando muito bem em campo, fazendo com que o Frankfurt ainda não tenha rota de saída, de fuga para contra-ataque, eu tenho um Frankfurt um pouco mais recuado. Com isso, essa cotação aqui de 2,35 do Frankfurt pode sim ter uma correção. E vice-versa, também pode ter um Rangers um pouco mais contido, sentindo uma pressão absurda do time alemão, e essa cotação do Rangers corrigir. Então eu tenho campo aqui, e é isso que eu vou marcar primeiro, para uma possibilidade de trabalhar correções no match odds nos primeiros 20 minutos. Se eu entender que que ao me posicionar no match odds eu vou correr um risco, porque eu tenho duas equipes de contra-ataque, e isso aí eu já deixo a dica para vocês, eu que trabalho muito essa situação de contra-ataque para gols. Se eu tenho um posicionamento do time do Frankfurt ou do Rangers fazendo a proposição de jogo, fazendo uma linha não vou dizer composta, vou dizer uma linha mais alta no campo do adversário. E eu já estou percebendo que o time que está sendo atacado está se posicionando para contra-ataque, eu não preciso esperar que esses contra-ataques saiam. Eu já estou imaginando que eles vão acontecer e automaticamente eu já tomo um pouco mais de cuidado, né? Isso que vale, na minha opinião, você conhecer as equipes. Você pegar um jogo de uma equipe A contra uma equipe B que você nunca fez na vida é uma coisa, você trabalhar contra ou a favor de equipes que você conhece é outra, porque a forma com que os jogadores entram em campo, a formação e a forma como eles se comportam em campo já te dá uma luz do que pode acontecer. Tá? Então, conhecer as equipes sempre me fez muito bem, financeiramente também, obviamente. Então, se eu perceber que, ao trabalhar correções do 0 aos 20 minutos, eu tenho um movimento, uma posição das equipes já para puxar contra-ataque, talvez eu já fique um pouco mais receoso de entrar no mercado, ou se eu estiver dentro, eu vou sair para já começar a olhar o mercado de gols. Se você for trabalhar bolas paradas aqui, como a gente tem aqui uma incidência muito boa, são 14 gols de bola parada para cada equipe, e aqui o Rangers toma um pouquinho mais de gol, mas aí é um número muito irrelevante de diferença de 6 para 9. Se você for trabalhar no mercado de gols, no mercado de bola parada, né, nas situações de bola parada, procure trabalhar a favor dos gols, tá? Por quê? Porque são duas equipes de velocidade de contra-ataque. Então, se eu tenho um escanteio do Frankfurt e eu julgo que as bolas paradas do Frankfurt é muito boa, e são mesmo, a gente já está vendo
desculpa, os números aqui, eu posso ter o Rangers saindo em velocidade me punindo. Então, se eu tô no match odds, eu posso tomar esse gol cheio. Se eu tenho um escanteio pro Rangers, eu também tô vendo os números do Rangers aqui, são muito bons. Se o Frankfurt rouba essa bola no contra-ataque e me faz um gol, eu também posso tomar esse gol cheio. Então, quando eu tenho equipes com características de contra-ataque e velocidade, e que são boas as duas de bola parada, eu prefiro comprar as bolas paradas a favor de gols. E aí vai de cada um de metodologia. Tem gente que compra no limite, tem gente que compra no à frente, tem gente que compra no 2 à frente. Cada um tem seu método. Não vai inventar método num jogo desse. Faz o básico, faz o simples, como eu falo para vocês, tá bom? Então, inicialmente eu venho para buscar correção, mas vou ficar de olho nas bolas paradas e nos mercados de gols. Favorito para mim? Desculpa, não consigo traçar. Para mim pode acontecer qualquer coisa aqui, né? Não vou me surpreender com o título de nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Por trabalhar mais a Alemanha, eu ficaria mais feliz se o Frankfurt vencesse? Mas aí sou eu e eu não importa para minha análise. Tá bom? Vamos falar sobre Série B. Aqui a gente tem o primeiro jogo entre Brescia e Monza, tá? Esse é o jogo de ida. Nas quartas de final era jogo único. O Brescia, se eu não me engano, venceu na prorrogação a equipe do Perugia. Exatamente, se eu não me engano, o Perugia vencia, o Brescia empatou e virou na prorrogação, tá? Com isso, essa semifinal entre Brescia e Monza é ida e volta, tá? Então, antes era um jogo só, agora é ida e volta. Então, como eu falei ontem na análise que eu fiz do outro jogo que, se eu não me engano, eu não lembro quem que tá disputando. Deixa eu ver se eu tenho aqui a... É o Pisa e o Ascoli, se eu não estou enganado, ou era o Pisa e o Benevento, desculpa. Pisa e Benevento, afinal de contas, o Brescia eliminou o Perugia e o Benevento eliminou o Ascoli, acho que foi isso. Então nós temos Pisa e Benevento, que vai acontecer, provavelmente você está vendo esse vídeo amanhã, vai acontecer ontem, né? Eu estou gravando esse vídeo ainda no dia 17. E temos esse aqui do Brescia com Monza. Como eu falei na análise de Pisa e Benevento, um jogo de ida pode ter uma tendência de ser um pouco mais tranquilo, mais truncado, por conta de ser ida e volta. O Brescia, ao longo da competição, cara, tomou muito gol, mas sempre virava muitos jogos, sempre ia para cima. Então, talvez, por conta desse jogo, da característica do Brescia, a gente pode ter um jogo um pouco mais aberto. O Monza bateu na trave no ano passado e está tentando de novo esse ano, tá? Então, se eu fosse trabalhar aqui, ou match odds ou gols, depende da leitura ao vivo, tá? O playoff de rebaixamento da Eredivisie eu vou ficar de fora, que eu não acompanhei a competição praticamente o ano inteiro. Na Série B, CRB e Londrina. Olhei para essa odd do CRB, me causou um pouco de receio, porque o CRB é o lanterna da competição. Mas aí olhei e vi que como visitante o Londrina fez 3 jogos e perdeu os 3, não fez nenhum gol e tomou 6 gols. E dentro de casa o CRB conseguiu vencer uma e empatar uma. Então, por mais que o CRB esteja na lanterna, que tenha uma vitória em 7 jogos, eu consigo entender o mercado tendo essa desconfiança com Londrina. Só não sei se essa desconfiança justificaria uma odd abaixo de 2 ou não. Geralmente não, tá? Então, talvez uma correção aqui da odd do CRB. O problema é, tendo vencido o último jogo em casa, o Londrina, ele vai até o campo do CRB para empatar ou para buscar uma vitória? E aí faz muita diferença, porque como é que eu posso vir trabalhar correção ao CRB se o Londrina não está sendo agressivo, não está propondo o jogo? Eu só vou conseguir uma correção do CRB se o mercado se assustar. Se o Londrina vier para esse jogo e ficar só lá atrás, por mais que no final do jogo ele empate, eu não vou ter lá no início do jogo oportunidade de correção. Aí não adianta eu vir falar depois aqui que realmente o CRB não venceu. Com perdão da palavra, foda-se. Para o trade, eu preciso que o Londrina venha e proponha jogo e assuste o mercado e queira que o mercado movimente, porque aí o mercado vai embora. Aí ele vai entender, pô, peraí, esse é um jogo muito mais parelho do que o mercado está dizendo, então nós vamos corrigir a odd do CRB. Para isso, o Londrina tem que assustar o CRB. Como é que assusta o CRB? Jogando de igual para igual, propondo o jogo, fazendo trocação, aí a odd do CRB tem que igualar. Se for só para se defender, não adianta você vir trabalhar correção aqui que vai dar merda, tá bom? Então toma cuidado. Libertadores. Palmeiras pega o Emelec para tentar ter a melhor campanha e provavelmente vai ter de novo a melhor campanha. De novo que eu digo, não ano passado, acho que foi ano passado, foi o Atlético.
mas vai ter de novo, porque, se eu não me engano, naquela final contra o Santos, o Palmeiras também teve, e o Palmeiras virou um especialista agora em Libertadores, principalmente em fase de grupos, e se vencer o Emelec, vai continuar com uma chance enorme de ter a melhor campanha geral para decidir todos os jogos em casa. São 4 jogos, 4 vitórias, 2 gols sofridos e 20 gols marcados. Absurdo a campanha do Palmeiras. O que me mata é essa odd 1,22. Eu sei que o Palmeiras tem uma probabilidade enorme de vencer o Emelec, mas o que me mata é essa odd 1,22, tá? E eu não consigo ainda trabalhar equipes sul-americanas com essas odds esmagadas. Deve vencer o Palmeiras? Deve vencer o Palmeiras. Deve vencer e, se bobear, até goleia. Porque a necessidade do Emelec aqui, se bem que um empate para o Emelec não é ruim, mas dependendo do resultado do outro jogo do Táchira, o Emelec tem que pontuar. E se começar tomando gol, aí, se for para cima, pode tomar uma goleada aqui, tá? O CAP pega o Libertad. Aqui, se eu não me engano, é confronto direto? Não. Dá para se considerar que sim, né? Porque o CAP tem 4 e o Libertad tem 7. Se o CAP vencer, vai a 7. Então fica assim, basicamente um confronto direto, né? Mas não é fácil, hein? Não vai ser fácil. O Libertad fora de casa tem um empate e uma derrota. E o CAP em casa tem um jogo e uma vitória até o momento. Não vai ser fácil esse jogo, mas dá para trabalhar alguma coisa aqui no Leia a Pior Equipe em Campo. Por quê? Porque o Libertad não precisa da vitória. Apesar de, se vencer, ser muito bom, o Libertad não necessariamente precisa da vitória, que já está com 7 pontos. Deixa eu ver se vai jogar o outro... O The Strongest não joga hoje, né? Para eu falar da altitude, não joga. Aí nós temos Olímpia, o América. O América tá praticamente eliminado, né? Com todo respeito ao América. O Atlético já tem 8 pontos, o Tolima tem 7, o América já não tem chance nenhuma aqui. Poderia chegar a 7, mas seria muito, 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 muito difícil de conseguir. Então, aí depende muito, assim, do que o América vai vir fazer. Se o América vem para poupar jogadores e focar no Brasileirão, pode ser, o América vem bem no Brasileiro, ou se vem para tentar um milagre, né? Porque eu tô vendo aqui, o América tem 1 ponto. Se ele vencer os 2 últimos jogos, ele iria a 7, mas aí o Tolima joga por um empate, e aí já não teria como. E ainda tem o Del Valle, que ainda pode fazer a última partida e também iria a 8 pontos, então a situação do América é bem complicada. Se o América vier com time reserva aqui, eu vou ficar de olho num possível Leia a Pior Equipe em Campo no América. O América fez uma pré-Libertadores incrível, eliminando ali o Barcelona de Guayaquil, o Guarani do Paraguai, mas não conseguiu dar liga na fase de grupos. É a primeira experiência do América, né? Tem tudo para voltar mais forte. Mas caso o América entre com uma equipe mista ou desfocada, pode ser uma oportunidade, porque o Tolima quer sim uma vaga aqui nas oitavas, tá bom? E depois nós temos o Fortaleza. A situação do Fortaleza é muito complicada também, porque o grupo do Fortaleza, vocês não estão vendo, aqui tá aqui, ó. O grupo do Fortaleza é o River Plate, Colo-Colo e o Aliança Lima. Se vencer o Aliança Lima, iria a 7 pontos. Né? Ainda dá para pegar uma vaga do Colo-Colo. Eu acredito que ainda dá para pegar uma vaga do Colo-Colo. Afinal de contas, o último jogo do Fortaleza é justamente contra o Colo-Colo fora. Aí é legal, é um confronto direto, então precisa vencer. O problema... Cara, essa odd tá certa? 1,90 pro Fortaleza contra o Alianza Lima. O Alianza Lima não tem praticamente chance nenhuma. Deixa eu ver quais foram os resultados do Alianza Lima em casa. Um empate e uma derrota. Rapaz. O Alianza Lima empatou em casa com o Colo-Colo 1-1. E depois, contra o River Plate, ele perdeu de 1-0. Puta, esse jogo tem uma cara de Alianza Lima. O problema é o seguinte, a gente tá com essa imagem do Fortaleza, perdeu pro Botafogo agora de novo, continua a lanterna do campeonato, se eu não tô enganado. Mas, cara, é um jogo tão decisivo, mas tão decisivo pro Fortaleza, que eu vou ficar... mas aí me pega, né? 23 horas, mano. Eu tô no 3º sono aqui já. Puta, agora eu fiquei triste. Mas se eu fosse trabalhar alguma coisa, eu ficaria de olho no Leia ou Alianza Lima.
Porque esse jogo é muito importante pro Fortaleza. A não ser que o Alianza Lima saia na frente, o Fortaleza se desespere todo e aí pode ser um jogo para gols. Mas o Alianza Lima não... Ele pode buscar uma vaga aqui na Sul-Americana, só. De resto é muito difícil. Puta, essa odd do Fortaleza tá boa, hein, cara. O último jogo entre eles, Fortaleza venceu por 2-1. Mas esse horário me quebra. Eu vou ficar de fora. Cuiabá joga com o River Plate do Uruguai, se eu não estou enganado. Não temos odds, não trabalhamos sem odds. Mas aí também não tem chance, né? Porque o Melga, no grupo do Cuiabá, tem 9 pontos. O Racing tem 9 pontos. Com mais 2 jogos para fazer, o Cuiabá só conseguiria chegar também a 9 pontos. E só classifica um na Sul-Americana. Então eu vou pular esse jogo. O Santos pega o La Calera. A classificação do Santos depende dessa vitória, né? É um confronto direto. 1,50. Qual foi o último jogo entre eles? 1-1 fora de casa. Olha. Os últimos jogos da Calera fora, vai. Pior que eu não lembro nem o grupo deles. Deixa eu dar uma olhada aqui. Católica e Banfield. Deixa eu dar uma olhada aqui. Contra o Banfield ele venceu e contra a Católica ele perdeu. 1,50 só do Santos. O Santos vem jogando bem no Brasileiro, né, cara? E é uma vitória... É muito necessária essa vitória do Santos aqui. Puta. Agora eu tô em dúvida. O Santos tem um jogo e uma vitória em casa. Dá pra ficar de olho nesse back Santos? O problema é a odd, né? Talvez um Lei Calera. Porque o empate não é ruim pra eles aqui. Mas o problema também, pra mim, Theo, o horário. E por último, LDU. Ah, não, mas aqui já não... É no grupo do Defensa e Justiça, que é o mesmo grupo do Atlético Goianiense. Tá todo mundo embolado ali. A vitória do LDU seria ruim demais pro Atlético. Mas é isso, meus amigos. A única coisa de valor que eu consegui tirar aqui seria um Lei ao Libertar, caso de leitura, e uma possibilidade de trabalhar também o Lei América, mas os horários me pegam. E uma possível goleada do Palmeiras, é óbvio. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Não esquece, se você veio até aqui, não se esquece de se inscrever no canal. Tem um link aqui embaixo para você fazer o meu curso gratuito para aprender tudo sobre trading. Não fica chateado pelo que eu falei sobre bilhetes, sobre múltiplas. Eu não trabalho, não tenho conhecimento sobre isso, então eu não posso vir aqui ficar te dando palpite para algo que eu não faço. Se eu não faço, eu não acredito. Se não funciona para mim, eu não posso enfiar a goela abaixo de você, tá bom? Sinceramente, eu faço trade, eu compartilho com você a ideia de trade, eu ensino sobre trade e a minha honestidade intelectual passa por isso. Eu falo o que eu faço o que eu falo e não invento. E você também deveria não inventar. Faz o simples, tá bom? A gente se vê amanhã.